Da palavra de Deus em Marcos, capítulo 11. Marcos, capítulo 11, e no verso de número 21. Marcos, capítulo 11, e o versículo de número 21. Eu louvo a Deus pela vida de todos aqueles que estão presentes, que vieram nessa noite para ouvir a palavra de Deus. Diz o texto: e Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus, respondendo, disse-lhe: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Amém? Amém? Somente até aí. Podeis tomar assento. Glória a Deus. Eu quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade, reforçando aqui a minha gratidão ao pastor, à pastora da igreja, pelo convite. Amém? Graças a Deus. Neste texto nós vemos o Senhor Jesus, ele com fome, porque ele sai de Betânia com os seus discípulos, e ele tem fome na estrada, e ele contempla uma figueira, e ele vai procurar alguma coisa nesta figueira, porém, ele não encontra. Então ele fala à figueira: nunca mais ninguém coma fruto de ti, nunca mais. E naquele momento eles continuaram a sua obra e foram para Jerusalém. No dia seguinte, retornando, e passaram pelo aquele mesmo lugar. Então Pedro se lembrou do fato, do acontecimento, quando viu a figueira totalmente seca, desde a raiz até as folhas, totalmente seca. Então Pedro disse: Mestre, a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E a resposta do Senhor Jesus foi esta: tendes fé. Tendes fé. Amém? O Senhor Jesus, tudo que Ele faz tem um propósito. Tudo que Deus faz é maravilhoso. Tudo que o Senhor Jesus faz é para o nosso bem, é para o nosso aprendizado. Não existe esse negócio de obra do acaso. Se nós estamos aqui é porque houve um projeto de Deus, a vontade de Deus, que você está aqui hoje exatamente para ouvir tudo aquilo que você já ouviu, e principalmente agora a exposição da palavra de Deus. O Senhor Jesus, ele nos ensina princípios, assim como ele ensinou os discípulos a orar, lá em Mateus capítulo 6, no versículo 9, Jesus, ele ensinando, dando a instrução no Sermão do Monte, Jesus ensina os discípulos a orar, dizendo: olha, toda vez que vocês forem orar, eu quero que vocês orem assim: Pai nosso
que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas ou as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nesse episódio da figueira, o Senhor Jesus vai ensinar outros princípios. É exatamente também uma oração. Porque o que é uma oração? A oração é uma conversa. É falar com Deus. É falar com o nosso Pai. E a nossa oração, ela tem que ser direcionada ao nosso Pai. Foi essa a intenção que Jesus ensinou, a oração modelo. Ele disse: toda vez que vocês forem orar, que as vossas petições sejam direcionadas ao Pai. Ao Pai, a ninguém mais, ao Pai. Orem, Pai nosso. E Ele nos ensina que nós devemos chamá-lo de Pai. De Pai. Tem que haver esse comprometimento, essa intimidade entre filho e pai. Mais embaixo de Mateus, você vai ver de Mateus 6, você vai ver que Jesus ele estreita essa intimidade. Você vai ver que ele orienta os seus discípulos a ter uma particularidade com o Pai, entrando em um lugar e fechando a porta, e falando em secreto com o Pai, que o Pai que tudo conhece, tudo vê em secreto, o Pai te recompensará em público. Agora nós vemos uma orientação. Quando Jesus sai de Jerusalém, ele passa de novo naquele mesmo local. E Pedro fala: olha, mestre, a figueira o qual tu amaldiçoaste se secou. E o Senhor Jesus disse: tendes fé em Deus. Jesus ensinou princípios ali. Primeiro, Jesus nos ensina a direcionarmos a nossa fala ao nosso Pai. Segundo, o Senhor nos ensina a direcionarmos a nossa fala a um problema, a uma situação. Jesus estava com fome na ocasião, quando ele amaldiçoou. Jesus estava com fome. E Jesus sabia que aquela figueira não tinha frutos, porque o próprio escritor mais embaixo, ele vai dizer isso: não era tempo de figos. E se não era tempo de figos, é óbvio que não existia fruto algum ali, naquela figueira. Mas por que o Senhor Jesus foi procurar figos em um tempo que não existia figos, não estava no tempo de figos? Por quê? Porque ele queria ensinar princípios para os discípulos. E a primeira coisa que nós observamos, que nós aprendemos, é que em um momento de grande dificuldade, em um momento de luta, em um momento de dor, em um momento de carência, nós temos a tendência de verbalizar tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que é negativo. É por isso que o Senhor Jesus, ele estando com fome, mas ele sabia que não era tempo de figos, então ele vai verbalizar, ele vai ensinar um princípio para os seus discípulos. Ele vai procurar, não encontra e diz: nunca mais alguém coma fruto de ti. Nunca mais. Quando nós estamos diante de uma dificuldade,
diante de um escasso, nós temos essa tendência de querer sair amaldiçoando as coisas, de querer sair reclamando da situação, de querer verbalizar tudo que é negativo, tudo que é o contrário. Tem pessoas assim, e Jesus não amaldiçoou aquela figueira por obra do acaso. Existia ensinos valiosos para os discípulos e para nós nos dias atuais. Como que nós devemos administrar a nossa vida diante de uma dificuldade? Como que eu vou me comportar diante de uma crise? Eu vou abrir a minha boca e vou sair amaldiçoando todo mundo? Eu vou abrir a minha boca? Jesus está querendo dizer, olha, tendes fé. Por que ele disse isso? Provérbios 18:21. A morte e a vida está sobre o poder da língua, e aqueles que a amam comerão dos seus frutos. Jesus está dizendo, olha, tudo que sai da tua boca tem poder, tem uma direção. Tudo que sai da nossa boca, tudo, nós somos impulsionados por aquilo que nós verbalizamos. Tem muita gente que vive na sequidão, exatamente por causa dos pensamentos negativos, de comportamentos errôneos. E Jesus, ele fez aquilo para ensinar princípios para a sua igreja, princípios para os discípulos. Em um momento que você se sentir vazio, você está com fome, você está numa dificuldade, você fica vulnerável. E a vontade que dá, pastora, é de sair chutando o balde mesmo. É de sair xingando todo mundo, espraguejando todo mundo. E Jesus falou, nunca mais alguém coma fruto de ti. A figueira, ela nos ensina duas lições. Jesus ensina essa lição acerca do verbo, acerca da palavra, acerca da fé para os seus discípulos. E a figueira ali também se tratava, tipificava Israel. Mas se nós olharmos o contexto mais embaixo, nós entenderemos que essa narrativa tem a ver com a nossa fé. Pedro disse, Senhor, mestre, a figueira o qual amaldiçoaste se secou desde a raiz. Jesus olha para Pedro e disse, tendes fé. Tendes fé. A pastora disse aqui que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A nossa fé, ela está fundamentada em Cristo Jesus. E ela tem 3 pilares. Ela nos possibilita crer, confiar e depender de Deus. E era isso que o Senhor Jesus está dizendo. Quando o Senhor Jesus disse, tendes fé, Ele estava dizendo para os seus discípulos, em um momento de crise espiritual, creia em Deus, dependa de Deus, confie em Deus, confie. É nesses momentos que ficamos vulneráveis, e essa vulnerabilidade nos fazem distorcer, nos distanciar do nosso propósito, dos nossos objetivos, e nos faz falarmos coisas desnecessárias, ao ponto de chegarmos e reclamar com Deus, murmurar contra Deus. E Jesus, ele traz essa lição dizendo que nada pode
impedir a minha comunhão com Deus. Nada pode. Os irmãos leram comigo que ele diz: olha, se você tiver fé, basta dizer para o monte, monte, passa dali para colar e há de passar. E ele sempre usa, e ele enfatiza várias vezes sobre o verbo, sobre a palavra. Fale ao monte. O monte simboliza as nossas dores. O monte simboliza as nossas fragilidades, os nossos desesperos, as nossas ansiedades, as nossas depressões. O monte representa dificuldades. E Jesus está querendo dizer: tendes fé em Deus, porque uma montanha não será desculpa para você desacreditar da obra de Deus, do poder de Deus em sua vida. Ele está querendo dizer: olha, este monte não é uma desculpa para você, basta você usar a sua fé, basta você verbalizar. Não existe motivos para você se apostatar da fé, para você abandonar a fé. Fique atento com suas palavras. Jesus deixou o exemplo. Você viu o que aconteceu com a figueira? Toma cuidado. É melhor você olhar para os seus problemas, para a montanha de dificuldade de falar, do que você amaldiçoar algo que vai te proporcionar mais tarde uma coisa boa. Porque não era tempo. E tem pessoas de mal com Deus entrando na vida do imediatismo, querendo aqui o agora, não tem paciência. E Jesus ensinou, Jesus foi procurar, não encontrou. Jesus deixou o exemplo: nunca mais ninguém come. Então tem gente assim chutando balde o tempo todo. Imediatismo, só quer o aqui e o agora, só se preocupa com o agora, não espera o tempo de Deus. Estão vulneráveis. E Jesus está dizendo: tendes fé em Deus. Basta olhar para o monte e dizer: monte, passa daqui para colar e há de passar. Jesus está dizendo: você tem autoridade, você tem poder, porque você é filho e filha de Deus. E as dificuldades não são desculpas, porque se até uma coisa impossível, quem é que pode mover uma montanha? Jesus está dizendo, ele usa algo impossível, uma figura impossível, e ele diz: se você disser, se você falar, monte, passa daqui para colar e há de passar. Sabe o que ele está querendo dizer? Não existe desculpa, não existe motivos para você se apostatar da fé, não existe motivo para você deixar de servir a Deus, porque senão a sua vida será como daquela figueira, uma vida seca, de derrota, não dará fruto, não produzirá absolutamente nada. A sua vida será uma vida vazia, uma vida sem graça, uma vida de sequidão. Vigie com suas palavras. Vigie em momento de dor, em momento de vulnerabilidade. Jesus estava com fome. Procurou, não achou, mas ele sabia, não é tempo. Mas ele fez para deixar exemplo. São princípios. Jesus disse: eu vou ensinar uma lição para vocês. A fome vem, a enfermidade vem, a adversidade vem, o dia mau chega.
A questão é como que você vai saber administrar isso. Falando mal de Deus, falando mal da igreja, falando mal da pastora, do pastor, não vindo mais na casa do Senhor, porque a questão não tem nada a ver com a geografia, isso tem a ver com aqui, ó. Tem a ver com a nossa fé. Você pode estar onde você estiver, em qualquer lugar do mundo. Se você não aplicar para a sua vida estes princípios, a sua vida permanecerá seca, inútil, não produzirá. É por isso que tem tanta gente que não consegue prosperar, não consegue ter paz na vida. Por quê? Porque nós somos o que nós pensamos. Exatamente, a nossa vida, ela é impulsionada pelos nossos pensamentos. Tudo aquilo que eu acredito, tudo aquilo que eu verbalizo, e acontece porque eu sou filho de Deus. E tudo que existe, existe por causa da palavra. Existe por causa do verbo haver. Haja luz e houve luz. Haja separação entre águas e águas e houve separação. Tudo que existe, existe por causa da palavra. E nós somos filhos de Deus. Nós temos a essência de Deus em nossa vida. E filhos de Deus que somos, nós também temos este poder de verbalizar. E aquilo que sai da sua boca vai determinar o seu futuro. Vai determinar a sua vida. Aí é com você. As montanhas não serão desculpas. Não. Ah, mas tem uma montanha. Algo impossível. Jesus disse, tendes fé. Tendes fé em Deus. Porque se você der uma ordem para a montanha, se você falar a montanha, tem momentos que Jesus ensinou dizendo, nós temos que falar com o nosso Pai. Pai nosso que está no céu. E esse momento, esse princípio, Jesus já nos ensina que nós temos que falar, verbalizar com os nossos problemas. Falar, como Moisés foi orientado a falar com a rocha, a conversar com a rocha, a conversar. Então nós somos o que nós pensamos. Ao acordar pela manhã, se você programar sua mente com gratidão a Deus e dizer, hoje o meu dia será um dia de paz, será um dia maravilhoso, em nome de Jesus. Agora tem pessoa que já levanta, irmãos, tão negativa, e qualquer coisa já é motivo para essa pessoa chegar e sair amaldiçoando tudo e todos. E Jesus disse, tendes fé em Deus. Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo ele diz, só para finalizar, e não vos conformeis com este mundo. Quem é o mundo? O mundo é um sistema, é tudo aquilo que quer te paralisar, é tudo aquilo que quer te bloquear, é tudo aquilo que quer te impedir. Paulo diz, não vos conformeis com este mundo. O que eu devo fazer então? O apóstolo Paulo diz, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Nós somos impulsionados pelo nosso entendimento, pela nossa mente. É por isso que o conhecimento nos faz muito bem. Quando nós aprendemos com o Senhor Jesus, nós temos a predisposição de desfrutar o melhor dessa terra. Por quê? Jesus disse, se hoje você ouvir a minha voz e me obedecer, você comerá o melhor dessa terra.
Amém? Você vai comer. Aleluia. Nós somos transformados pela renovação do nosso entendimento. Para quê? Por quê? Só aí então entenderemos a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Glória a Deus. Então você quer sair deste buraco que você se encontra? Começa agora a se orientar, a se atentar, a se policiar mais com seus pensamentos. Começa agora a tomar cuidado com as coisas que você diz, com as coisas que você verbaliza. Porque se uma coisa que dava fruto se secou, uma coisa também que é ruim, que representa as nossas dores, que representa as nossas dificuldades, podem sair da nossa vida através da palavra. Através da palavra. Jesus diz, olha para o monte, vai, verbaliza, diga, fale ao monte, fale ao problema, fale. Temos que falar com Deus, Jesus ensinou isso. Mas temos que falar com essa dor, temos que dar ordem para essa miséria de demônio. Nós temos que usar de autoridade, e em nome do Senhor Jesus Cristo vai haver paz na sua vida, porque se a figueira se secou, a montanha também vai ter que sair do seu caminho. A montanha da dor, do sofrimento, vai ter que desaparecer da sua vida, do seu caminho. Então não se conforme com essa vida de derrota, não se conforme com esse negativismo. Paulo diz, não ande em de conformidade com o mundo. A pastora falou aqui hoje. Nós fomos chamados para sermos diferentes. Nós somos representantes do céu. Nós temos uma identidade. Nós somos embaixadores de Cristo. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis ou entendeis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quantos entenderam a palavra de Deus? Glória a Deus. Você entendeu que tem momentos que a oração falando ao Pai é tudo de bom. Mas você entendeu que tem momento que é você que tem que dar uma ordenzinha? Você entendeu isso? Glória a Deus. Que é você que tem que administrar a sua vida. Jesus, ao mesmo tempo que Ele nos ensina a conversar com o nosso Pai, Ele também nos ensina a conversar com os nossos problemas. Entendeu? Em um tempo de crise, você vai dizer, olha aqui, enfermidade. Você vai sair da minha vida em nome de Jesus. Olha aqui, doença. Olha aqui, miséria. Olha aqui, entidade. Você vai bater em retirada em nome de Jesus. Então use esse poder, essa autoridade. Nós temos essa essência. E eu digo nós, qualquer ser humano do planeta Terra, são impulsionados por aquilo que dizem. Eu não estou falando só de pessoas de igreja. Todos os seres humanos são impulsionados por aquilo que verbalizam. Existem as crenças limitantes, o negativismo e todas as pessoas que só dizem o mal, só falam o mal. Pode ter certeza, a vida deles são uma derrota. Acontece com todos os seres humanos. Você sabe por quê? Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós temos a essência de Deus em nós. O nosso comportamento,
Como que nós vamos administrar a nossa vida é o que vai fazer a diferença. Se você quer que você tenha uma vida plena, primeiro caminho é recebendo o Senhor Jesus Cristo de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E em segundo lugar, meu irmão, comece a desfrutar do reino de Deus. Que as vossas palavras sejam palavras de vitória, palavras de bênção, palavras de honestidade, palavras de justiça. O apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses que tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é honesto, nisso pensais. Glória a Deus. Pense em tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é honesto, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é perfeito. Comece a se imaginar. Não importa a condição que você esteja agora, comece a se imaginar. Glória a Deus. A pensar. Paulo diz, ele estava no corredor da morte, quando ele escreveu. Ele estava no corredor da morte, mas ele dizia, tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é justo, nisto pensais. Amém? Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, graças te damos por pela palavra, pela oportunidade. Obrigado por cada vida que o Senhor trouxe nesta noite. Obrigado, meu Deus, que haja salvação, que haja reconciliação, que haja batismo no Espírito Santo. Ó Deus, que haja uma restauração no lar e na família, e que toda enfermidade venha desaparecer, que toda obra do diabo venha ser neutralizado em nome do Senhor Jesus. Diga amém e graças a Deus. Que Deus abençoe. Muito obrigado.